1000 conferências em todo o Brasil e em 65 países dos 5 continentes. Como médium, publicou mais de 250 livros com mais de 8 milhões de exemplares, onde se apresentam vários autores espirituais. Mas mais que tudo isto, Divaldo é muito querido dos portugueses, com quem tem partilhado o seu saber e, sobretudo, a sua amizade e dedicação incondicionalmente desde 1967. Damos agora a palavra ao nosso irmão Divaldo Pereira Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos que nos acompanham pela internet, particularmente pela ADEP TV, pela FEB TV, nossos votos cordiais de muita paz. Marco Túlio Cícero, o notável filósofo latino, escreveu que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Posteriormente, no século XVII, Lord Bacon, representando a cultura renovadora, estabeleceu que uma filosofia superficial leva a criatura humana ao materialismo, mas uma filosofia profunda conduz a mente humana à verdadeira religião. Essa frase notável de Bacon tem uma justificativa, porque o século XVII é coroado pelas grandes descobertas de Nicolau Copérnico, de Johann Kepler, as investigações de Galileu Galilei e o pensamento de Hobbes, Gassendi e Locke a respeito da religião. A ciência não poderia aceitar, naquela oportunidade, a fé irracional. Os elementos que contrastavam com a tradição teológica eram soberanos, porque podiam ser medidos, estudados, qualificados à luz do pensamento científico que se tornava clara e poderosa. Nessa oportunidade, o pensamento filosófico alcança um dos períodos mais brilhantes dos tempos modernos, porque logo depois, Voltaire, Montesquieu, Diderot e os grandes revolucionários de 89 estabelecem as diretrizes para o mundo novo, especialmente quando as tropas napoleônicas põem fim à revolução que culminara com os dias do terror. E um novo período abre-se para o pensamento no século XIX, estabelecendo o período da razão, da lógica e, sobretudo, da beleza. E é exatamente nesse período, quando Napoleão Bonaparte, no dia 2 de dezembro de 1804, em Notre-Dame, ao alto cingir a coroa imperial, desafiando o cerimonial preparado pelo Vaticano e pela presença do Papa Pio VII, proclama uma nova era. Mas, 2 meses antes,
A terra é iluminada pela presença ímpar de Hippolyte Lyon, de Nizar Rivailo, que desde as labaredas de julho de 1915 em Constança retornava para desferir o grande voo na direção do infinito, apresentando a ciência espírita. Emérito pedagogo, Allan Kardec trouxera a metodologia pedagógica do seu querido mestre Henrique Pestalozzi para iluminar a consciência francesa, onde ainda estavam presentes as vozes gloriosas de Chateaubriand, Pascal e daqueles que haviam criado o iluminismo, exatamente no período em que o iluminismo francês se estendia pela Europa, agora sob uma nova denominação de positivismo. Le professeur Rivailo, depois de concluir a sua jornada em Verdun, junto ao eminente mestre, volta a Paris e ali estabelece uma diretriz de segurança através da cultura. Mais tarde, o espírito de verdade terá a ocasião de dizer: espíritas, amai. Este é o primeiro mandamento. E instruí-vos, que é uma complementação daquele que caracteriza o amor. Mas nesse ínterim, em que personalidades invulgares mantiveram acesa a chama do cristianismo, como Francesco Bernardone, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila e inumeráveis místicos, poetas, artistas, cantores, investigadores, vale a pena recuarmos na história para constatarmos neste momento de luzes em que a cibernética e a astronáutica nos convida a concepções quase abstratas. Neste instante de glórias da ciência, de meditação no macro e no micro de todas as partículas, em que o ser humano pensa na possibilidade das viagens interplanetárias para o futuro, nunca houve tanto sofrimento, tanta solidão, tanto transtorno emocional. Nada obstante, há 2000 anos, a palavra veneranda do psicoterapeuta maior da humanidade estivesse orientando-nos o comportamento ético para a aquisição da plenitude da vida. E como esse processo de desenvolvimento intelectual, mecanicista e tecnológico nos proporcionou grandes prazeres, facilidades inomináveis, mas não equacionou o problema do nosso sentir, do nosso viver, predominam as 3 características gigantescas da atualidade: o personalismo, o individualismo, o sexismo, coroados pelo tormento da aquisição de coisas materiais. Vivemos a hora da aparência, da preocupação imensa de colocar a persona em nossa face para ocultar o self que somos e aparentar aquilo que o espelho reflete na opinião da sociedade. Lentamente perdemos as nossas características individuais para nos tornarmos pessoas espelhos, caracterizadas pelas mesmas formas de entender, de comportar-se e de conquistar valores externos. E por essa razão,
a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que, neste momento, existem na Terra 350 milhões de depressivos em fases profundamente perturbadoras e que, a contar-se com esses fatores endógenos e exógenos que nos desequilibram, no ano 2025, esta cultura científica que se divorciou da religião no referido século XVII terá que enfrentar o suicídio como decorrência do primeiro fator de destruição de vida. Suicídio, porém, consequente à tragédia do transtorno depressivo de natureza bipolar. Porque há 250 anos, um grande pensador inglês teve a oportunidade de fazer a análise da situação sociológica do seu povo e estabelecer que já se estava perdendo o endereço de Deus. E repetindo-lhe o pensamento audacioso, colocarmos na atualidade que, após a perda do pensamento em torno de Deus e da sua direção, o homem das estrelas vem perdendo direção de si mesmo. Não sabe para onde vai, desconhece de onde vem e ignora porque sofre. Essas três questões perturbadoras que desde o momento do encontro da esfinge na estrada de Tebas, com o jovem aturdido que tem a fatalidade de matar o pai e casar com a mãe, Édipos vem controlando o pensamento do ser humano, sedento de paixões, ardendo pelo prazer, mas sem ter a segurança da paz interna. As grandes propostas psicológicas, psicanalíticas, psiquiátricas de Freud, de Adler, de Carl Gustav Jung e de tantos outros pais do pensamento contemporâneo têm minimizado o ser humano nos tormentos, mas ainda não logrou oferecer-lhe uma ética para que ele compreenda o sentido da vida e ofereça à vida aquilo que tem de mais belo, que é a própria arte e ciência de viver. Pensando nessa realidade que nos aflige, os organizadores do 8º Congresso Espírita Mundial, sediado hoje em Lisboa, capital portuguesa, elegeu como base essencial o amor à vida e, consequentemente, o amor ao próximo, a si mesmo, coroado pelo amor de Deus. Permito-me a licença de recuar na história e evocar o grande historiador Heródoto de Halicarnasso, para demonstrar como repetimos os erros históricos, conforme assevera Will Durant, na sua notável coleção de História da Humanidade, em 40 tomos. Estamos sempre repetindo os erros do passado, sem darmos um passo definitivo na construção de uma sociedade política, social, econômica, ético-moral, baseada nas leis do valor. A humanidade tem sido mais governada, assevera Durant, por militares do que por poetas, por títeres das paixões do que por filósofos. E os interesses nas democracias falecem pela ignorância popular, que se utiliza do voto em favor de si mesmo e não da comunidade, traindo o ideal político de Aristóteles na sua mensagem extraordinária ao próprio filho quando fala da política.
Heródoto de Halicarnasso, 700 anos antes de Jesus, apresenta-nos a história trágica e grandiosa de Creso, rei da Lídia, hoje Turquia, tão atormentada como naqueles recuados 27 séculos. Naquela época, Creso se ufanava, diz Heródoto de Halicarnasso, por ser possuidor da fortuna mais grandiosa da humanidade. Nem Salomão, nem as joias do Kilimanjaro conseguiam comparar-se aos tesouros imensos guardados no palácio em Sardas, a capital gloriosa do país. Porque a natureza fora-lhe pródiga, e a cidade de Sardes era cortada pelo rio Pactolô, que trazia das montanhas e dos afluentes pepitas de ouro, diamantes, brilhantes, rubis, esmeraldas, que eram canalizadas para o tesouro de Creso, cuja felicidade estava demonstrada numa família paradoxal. Era pai, um dos seus filhos, infelizmente, era surdo-mudo, portanto impossibilitado de receber-lhe a coroa. Mas o outro, aquele em quem ele depositava as maiores esperanças, trazia uma fatalidade dos deuses, da tradição grega de Tiresias, aquele que se atrevera a opinar entre Hera e Zeus, em uma contenda existente entre os deuses, e que foi condenado por Hera a ser cego, nada obstante pudesse enxergar através do psiquismo, tornando-se um dos mais notáveis profetas da sua época. Asseverara ele, quando nascera o jovem filho de Creso, que ele não chegaria à glória do império, porque perderia a sua vida em uma lança, numa caçada desastrosa, quando tudo conspirava a seu benefício. E o rei, que aceitara essa proposta profética como legítima, vendo seu filho, muitas vezes tinha o temor de que se não concretizasse, mas simultaneamente temia que a fatalidade de tudo que descrevera Tiresias, inclusive o período de ouro de Péricles, no século V, exatamente quando aparecem as figuras de Sócrates, Platão, Aristóteles, aqueles socráticos que vieram coroar o pensamento de Anaxímenes, e dos pré-socráticos, ele teve uma ideia de realizar a primeira investigação de natureza parapsicológica. Será que existiam os deuses? Será que a vida não se apagava como um hausto de amargura na intimidade fria da morte, qual descrevera Leon Denis no seu inolvidável Après la Mort, quando vimos sobre a laje fria o corpo de um ser que se agitava, lábios que se moviam e emitiam sons, olhos que brilhavam, e o inolvidável pensador de Tours, na França, prefaciando a sua obra, escreveria poeticamente: vi passarem pela minha imaginação as cidades famosas da antiguidade. Cartago, coberta pela poeira dos séculos, as cidades perdidas na imensidão dos desertos, ou submersas pelas águas que as cobriram. Recordei-me dos poetas, dos filósofos que ali viveram, dos loureiros infinitos em cuja árvore se escreviam as promessas de amor, e vi a morte arrebatá-los todos. Quem não se deteve diante de um ser
que silenciou a voz e agora dorme na mesa de mármore para a necrópsia. Mas desejo dizer àqueles que choram seus mortos, que os não lamenteis, porque o Espiritismo nos traz de além da sepultura e eles nos falam a vida. Somente 26 séculos depois desse prognóstico é que se poderia ter a esperança certeza da imortalidade que faltava à alma de Creso. E Creso resolve consultar o santuário de Delfos, o mais notável da antiguidade. Será que os deuses poderiam antecipar notícias? E manda embaixadores consultar as pitonisas. Embaixadores que voltam 100 dias depois e repetem exatamente o que fora dito no santuário, em que o deus Apolo governava para representar a divina justiça de Zeus. E ele agora se preocupa, porque neste momento as labaredas da guerra estão queimando em todo o Levante. Ergue-se Ciro na Pérsia, acaba de derrubar a Babilônia, e as suas tropas avançam como gafanhotos devoradores na direção do país que se faz celebrar pela fortuna. Mas a vida é feita de expectativas dolorosas, de ansiedades de alegria e de marcas trágicas que nos assinalam profundamente. E nessa oportunidade, Solon, o maior dos 7 sábios gregos, realiza uma viagem pelas diferentes ilhas, pelas cidades do Mediterrâneo e chega a Sardas. Sabendo Creso que Solon era o homem mais sábio do mundo, convida-o ao banquete faustão. Que quase não acabava. Creso convida o homem sábio para que ele visite os tesouros, os cofres abarrotados das mais preciosas expressões da arte e dos mais grandiosos trabalhos de estatuária. E o filósofo, que acreditava na vida, que mantinha o ideal de beleza, que se não deixava afligir nem papegar pelas coisas transitórias que mudam de mãos e periodicamente jazem naquelas que também são transitórias, deixando sempre um vazio existencial, contempla os cofres abarrotados de gemas, de obras de artesanato em ouro, e com indiferença passa de uma para outra sala, ante a decepção do rei, que se ufanava do seu poder, e percebendo que eu não impressionava, diante da corte bajuladora como é habitual, pergunta a Solon: Senhor, na sua opinião, o Senhor que tem visitado o mundo, qual é o homem mais feliz da terra? E Solon contempla as quinquilharias que brilham entre os raios de sol que entram pelas frestas, habilmente preparadas para que possam refulgir. Responde quase com indiferença: eu conheci em Atenas o jovem que tinha somente a mãe, porque o pai lhe morrera na infância, e ele dedicara a vida ao culto da maternidade. Quando a mãe partiu para os braços de Deus, através das águas do Estige na barca de Caronte, esse jovem deu a sua vida por Atenas, para que a beleza da cidade ficasse perpetuada como centro da terra e do conhecimento. Para mim, foi a pessoa mais feliz que eu jamais conheci. E que tinha o jovem? E responde o sábio: honradez. Bem, é provável que esse jovem seja, na sua opinião, o mais feliz. Mas qual a segunda pessoa mais feliz?
que o nobre sábio reconhece. E ele, tomando a mesma postura de indiferença, redargui: conheci em Atenas 2 jovens irmãos, que, percebendo o perigo da cidade sitiada por Esparta, não temeram e deram as suas vidas para poupar vidas, porque o sentido da vida é a preservação da vida. A ninguém cabe o direito de tirá-la sob qualquer pretexto, porque a vida transcende tudo que a imaginação pode conceber. Rei, eu lhe direi algo inesquecível entre a sua decepção com os meus conceitos. Ninguém pode considerar-se feliz senão depois da morte, porque enquanto exista um hausto de vida orgânica, existe a possibilidade da desgraça e do infortúnio. Creso, que amava a bajulação, que jamais enfrentara a verdade do pensamento filosófico e ético de Solon, pareceu emurchecer-se e começou a desconsiderá-lo, o que naturalmente terminava numa despedida fria e indiferente. Mas nesse ínterim, Midas, o rei mitológico, expulsa de casa o próprio filho que é mandado para o exílio. E Creso, através dos seus espias, tem notícia de que este jovem da idade do seu filho Adasto poderia ser um grande amigo para distraí-lo naquele castelo onde as festas eram interminas, porém sitiado dentro de uma muralha para que ele não fosse ao bosque, a fim de que não se cumprisse a profecia. Mandou buscar o jovem, tornou verdadeiramente irmão do seu filho, já que o outro não se podia comunicar pelos meios convencionais. E os 2 jovens, como 2 irmãos, encontraram a alegria de viver na arte da fraternidade legítima, até que um dia Adasto, que descendia de guerreiros, propôs ao seu amigo fazer algo de especial. Será que eles não poderiam fugir das muralhas, visitar o bosque, fazer uma caçada, e, em suma, viver com essa liberdade de movimento que caracteriza os seres superiores? E ambos, depois de subornarem o guarda, evadem-se, levando flechas, arco, lanças, e encontram uma vara de porcos espinho, põem-se a persegui-los. Um desses animais desvaira e Adasto, filho do rei, corre nas suas pegadas. Estava preparado para a primeira façanha da sua vida, enquanto o amigo, por detrás dos arbustos, prepara uma armadilha para os animais ferozes. Momentos depois, ele percebe que algumas plantas se movimentam. Deve ser algum porco-espinho. Ergue a lança. Nesse momento levanta-se Adasto e, atirada a lança, trespassa-o. E conforme a fatalidade mediúnica do cego que tanto previna o destino dos homens, tomba na fatalidade. Um lenhador é testemunho ocular. O corpo de Adasto é levado de volta a Sardes. O rei lamenta a desgraça e manda preparar a essa para funerais como jamais houve antes na grande urbe. E ele, o criminoso indireto, que não sabia da possibilidade de ser o seu amigo, entre as lágrimas da família real e o corpo inerte do seu irmão pela afinidade, crava um punhal de ouro no peito e tomba ali, tornando a tragédia ainda mais cruel. As tropas de Ciro avançam, e Creso, derrotado na dor pelo infortúnio, não deixar herdeiros, manda consultar novamente Delfos, e recebe uma mensagem
que necessita de decodificação, como era comum. O deus Apolo manda dizer que uma grande nação cairá. Ele atribui que essa grande nação é a Pérsia. Prepara o exército, convida soldados voluntários e os paga, e parte para a batalha. Porém, Ciro havia conquistado os povos da redondeza, do Mediterrâneo, do Adriático, e através de uma estratégia militar vence as tropas de Creso, que retrocede, perseguido pelos persas, até os jardins imperiais, até o palácio, sobe as escadarias e vai olhar a tragédia que está havendo nos palácios grandiosos e principalmente nos jardins, enquanto a cidade arde em labaredas que deixam o fumo que obscurece a luz do dia. Está ele debruçado sobre a janela e chora por ver os tesouros atirados fora, todos os seus tesouros nos cofres abertos, embriagados os persas. O seu filho está por detrás de um reposteiro, de onde vê a porta de entrada, e o pai de costas. E entra um soldado persa, lança na mão, vê aquele homem dobrado sobre a sacada da janela e prepara-se para tirar a lança certeira, quando diz a história, o filho surdo-mudo tem o espasmo e grita: não o mate, ele é o rei. O soldado treme, ele volta-se e a lança se crava na madeira de mogno da janela. Mas Creso estava derrotado. A profecia cumprira-se. Um grande império, a Lídia, desapareceria da história para sempre. Arrastado à praça principal, com a esposa e o filho, é colocado no poste para ser queimado vivo. E exatamente naquele crepúsculo, agora de fogo e de fumo, entre a embriaguez e o assassinato coletivo de mulheres estupradas, de crianças de vida decepada, de anciãos mortos, na desolação e no desespero, ele está amarrado para ser queimado vivo, como Ciro fazia com os reis vencidos. E nesse momento, ele se recorda das palavras que Solon havia lhe dito: rei, ninguém se pode considerar feliz, senão depois da morte, porque o momento final pode trazer a desgraça e ceifar a alegria. Então ele não suporta, o peito lhe dói, ele grita: ó Solon, como tu tinhas razão. E naquele momento exato, Ciro passava do seu corcel e ouve falar o nome grandioso de Solon, de quem era discípulo, porque todo títere do Oriente guardava na sua escolaridade a proposta de um sábio. Nero era discípulo de um estoico, Epafrodito, outro grande estoico, era mestre dos adversários de Roma e foi assassinado miseravelmente pelo seu aluno. Então, para Ciro, e voltando-se para o estranho que ele ignora ser, o rei da Lídia pergunta-lhe: por que te referes a Solon? E ele, abaixando a cabeça, narra a tragédia daquela tarde e dia em que o banquete estuante e rico fora desprezado pelo pensador, cuja vida tinha um significado muito maior do que comer, do que beber, procriar, gozar. Tinha um ideal de transcendência, esse ideal que leva ao estado luminoso do conceito espiritual de Jung, o que leva ao reino dos céus das palavras sacrossantas de Jesus. Esse ideal de vida, ele termina de narrar, e Ciro salta da Animalia, sobe
à praça e olha o exército embriagado e grita: libertem-no! Eu desejo que as minhas tropas vejam o meu gesto de homenagem à vida. Libertem-no, porque hoje eu estou no triunfo, mas segundo o grande Solon, pode ser que antes da minha morte a desventura visite-me e eu venha a cair nas mãos de um adversário. Espero que ele haja com misericórdia para comigo, como eu estou agindo de compaixão para com ele. Ele foi libertado com a família real. E aquele homem poderoso, cuja fortuna está em parte no Museu de História Natural de Nova York, em algumas moedas de ouro, porque foi o primeiro a cunhar moedas de ouro do rio Paquetolo. Ele ajoelhou-se diante do vencedor e suplicou-lhe: leva-me contigo, eu irei administrar os teus bens. Continuava o apego: eu saberei administrar os teus bens, serei escravo, tu que me deste a vida. E Ciro, o grande conquistador, levou para a Pérsia, e quando morre Ciro, ele se torna o pedagogo de Cambisas, que vem de triunfar atravessando o Peloponeso na guerra dos 30 anos entre persas e gregos. Mas o que ressalta na história narrada por Heródoto de Halicarnasso é a transitoriedade da vida, a fugacidade das alegrias, a celeridade com que tudo passa e a necessidade que se nos impõe através dos postulados do Evangelho de Jesus, de ter-se o ideal de imortalidade, que o Espiritismo veio confirmar, conforme o sonho do grande acadêmico francês Broussais: dai-nos uma religião científica. E nós, o professor Rivaio, adotando o pensamento de Allan Kardec, vem de nos apresentar a 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos, dando início à era do espírito imortal, pela certeza inabalável da sobrevivência da vida à disjunção molecular. A criatura humana, como assevera o apóstolo Paulo, tem apenas uma vida, mas esta vida é assinalada por existências corporais. A vida é única, e nessa existência do ser, muitas vezes a essência divina veste-se das células em 100 trilhões para poder desenvolver a grandiosidade que lhe jaz na intimidade, para abrir-se a esse sol que um dia brilhará no mundo, construindo uma sociedade justa. A doutrina espírita esplende como o sol de uma nova era, em uma Paris, quando as ideias nasciam formosas pela manhã, envelheciam ao meio-dia, desapareciam ao entardecer. A doutrina espírita chega e permanece como sendo o sol de uma eterna aurora, para nos apresentar a grandeza da vida, na qual temporariamente nos encontramos na envoltura material. Matar nunca. O ser humano não tem o direito de matar porque não tem a possibilidade de criar. A sua criação é uma cocriação, ao lado do Criador, daquele que deu origem ao universo, consoante a questão apresentada por Kemper, de número 1, que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. O Espiritismo veio demonstrar a imortalidade da alma na ponta do bisturi da investigação, desde o século XIX até a atualidade. Todas as doutrinas
nascem numa teoria, procurando um fato que as confirme. A ciência espírita é diferente. Primeiro o fato, depois a explicação. Vieram os espíritos dizer-nos que a vida continuava. E as experiências no laboratório da mediunidade confirmaram-nos que a nossa existência física nada mais é do que um breve intervalo na realidade do existir de natureza perene. Mas para que isso possa ser entendido, surge uma filosofia capaz de explicar quem somos, porque sofremos, de onde viemos, para onde vamos. E poderemos ver Édipos olhar a esfinge que se atira ao mar, lançando sobre ele a terrível praga da consumpção, que o vai levar às estradas do seu país cego, guiado pela sua filha, depois de haver cometido os crimes hediondos. O Espiritismo nos veio dar uma filosofia de vida, veio dar um sentido exequível para viver, veio dizer-nos que nós somos o fruto dos nossos atos, que Deus é todo amor, que não existe um Deus que perdoa, nem um Deus que castiga. Existe sim aquele Deus que ama, e quando se ama não há necessidade de perdoar, porque quando se ama não há ressentimento, não há necessidade também de oferecer qualquer prêmio, porque o maior prêmio que a vida nos pode oferecer é o prêmio do amor. Gabriela Mistral, a notável poetisa chilena, ao publicar o seu livro, no qual está o poema Servir, relata que o sentido da vida é servir. Serve a terra, serve o sol, serve o ar, serve a água. Tudo serve. Ninguém é tão autossuficiente que não necessite de outrem. E é por esta razão que a divindade nos deu o instinto gregário. E Jesus vai repetir que quando 2 ou mais se reunirem em seu nome, ele estaria entre esses. O que não significa que o solitário que ora não lhe tenha a presença, mas caracteriza que ao invés da solidão, procure a multidão. Ao invés do exílio, a luta. Ao invés da cova dos sacrifícios, a fraternidade. Ao invés do silício lapidador, a caridade. Para consigo mesmo, a caridade para com aqueles que choram, para com aqueles que sofrem. Há poucos dias, uma entidade veneranda chegava-nos à reunião no dia 3, evocando a data de nascimento do codificador, e dizia: até hoje nós oramos pelos que sofrem. A nossa oração tem sido dedicada aos desvairados do além. Hoje, porém, pretendemos orar por aqueles que são ignorados, os médiuns que sofrem, aqueles que expungem no lenço das lágrimas a solidão, que atravessam as noites silenciosas do sacrifício no holocausto da mediunidade digna. Hoje nos cabe orar por aqueles que entregam o vasilhame carnal, para que as vozes do mais além se materializem e possam cantar o verdadeiro hino da imortalidade. A nossa rogativa nesse dia não é apenas pelos que chegam pedindo uma côdea de pão e de paz, mas é por aqueles que se dão, deixando-se crucificar nas traves imateriais do silêncio, da humildade, do anonimato, diminuindo a densidade da psicosfera terrestre e mantendo na face um sorriso enquanto chora o coração. Por eles, e ao terminar a reunião e escutar a mensagem, eu me recordei no dia 1º de janeiro: Senhor,
Eu já vos não peço por aqueles que choram, venho pedir-vos por aqueles que provocam as lágrimas. Eu não venho suplicar por aqueles que perderam tudo menos a dignidade, mas eu venho rogar por aqueles que se impõem através da perversidade, distantes do sentimento da compaixão. Eu não venho pedir pelos que estão sem teto, sem lar, sem amigos, mas por aqueles que são responsáveis pela miséria social e econômica. Eu venho pedir por aqueles que riem, que se comprazem, que estuam ante as lágrimas profundas e os suores de sangue dos que caminham sob o peso da amargura, porque eles são os filhos do Calvário que tu nos confiaste, porque eles são a borra da sociedade que tu tentaste erguer, desde a mulher pecadora de Magdala até o cego de Jericó. Eles são nada mais, nada menos do que aquela mulher cananeia que te tocou a indumentária, ou do pobre homem caído que recebeu do adversário que não era judeu, o samaritano, a côdea de pão, o bálsamo para a ferida, a animalha para conduzir a hospedagem. Nós hoje aqui estamos para pedir-te pelos responsáveis pelo sofrimento humano. E neste momento, a doutrina espírita levanta-se através da voz dos imortais para proclamar entre nós a verdadeira solidariedade humana. Se não formos capazes de manter a solidariedade, seremos solitários em nossa marcha. E a solidão é conselheira negativa, irmã gêmea da depressão, que atira no poço profundo e que não tem fundo, do desespero e da amargura. Então é natural que erguemos as nossas vozes hoje, amanhã e sempre contra o suicídio. O indivíduo não é autor da existência, não a pode encerrar. Por que matar o corpo se a vida continua? Agora, com as consequências inevitáveis do hediondo crime, de uma paixão, de um egotismo, do orgulho ferido, sem a mínima misericórdia por aqueles que ficam lanceados no coração, desesperados e aturdidos pela saudade. Porque matar-se, se amanhã pode raiar novamente o sol, como acontece após a tempestade. Porque fugir para lugar nenhum, a vida é perpétua, desde que criada por Deus. Porque aliviar o desespero de alguém que parte na direção da imortalidade, libertando-se dos últimos resíduos, dos atos ignóbeis ontem praticados, morte com dignidade. Toda morte é digna quando digno se faz aquele que está preparado para viajar. A eutanásia, esse crime vergonhoso tornado legal, mas sempre imoral, tem que ser banida do nosso dicionário de palavras, porque a vida se extingue naturalmente, não há pressa. À medida que o tônus vital vai perdendo a sua potencialidade, as células não mais se renovam, advém o fenômeno biológico da morte, o fenômeno grandioso da vida. Portanto, levantemos as nossas vozes sem temor contra a eutanásia, a distanásia, qualquer método que prolongue o sofrimento pelos interesses de hospitais e de profissionais que se nutrem dos cadáveres dos seres quase mortos. E o aborto, a audácia de matar covardemente, matar a quem se não pode defender, descear, mas ele é o fruto da união de dois gametas, mas não é o meu fruto. Ele é independente, o organismo de tudo faz para expulsá-lo, e por isso mesmo esse ser é acobertado por substâncias ácidas
que o protegem, que lhe dão sobrevivência, porque nós nos permitimos o direito e nos vangloriamos de ser abortistas, de havermos assassinado, nós que sequer podemos controlar a própria vida. Mesmo que o aborto receba legalidade, é um crime hediondo na consciência de qualquer um de nós. E a opinião não é minha, é de Carl Gustav Jung, que fazendo uma análise psicológica de muitas das suas pacientes, quando chegavam aos 40 anos ou pouco mais, lamentavam o crime que perpetraram na juventude, graças à anuência de uma comunhão sexual àquela época, sem preventivos que pudesse evitar a procriação. Mas hoje, quando nós dispomos de tantos elementos que podem perfeitamente controlar a maternidade, por que nos permitirmos o luxo da leviandade de procriar e matar, com a indiferença que clama aos céus e que faz tornarem-se eles inimigos radicais e fidagais daqueles que os assassinaram, não só da mulher abortadora, mas do homem covarde que a abandonou, daquele zangão que a fecundou e se foi, deixando nas malhas da amargura. É abortista também, quando não impõe por definitivo o prosseguimento da relação, desde que não haja descendência. São leis imutáveis do universo, e como asseverava com propriedade Einstein, as leis morais prevalecem no universo, a lei da gravidade, do eletromagnetismo, da quântica forte e da quântica fraca. Ele estabeleceu que há uma quinta lei, a lei de amor, que vige como dominadora em tudo, e pouco se lhe importava, escreveu na carta a sua filha, que os amigos sábios zombassem dele como fizeram, quando ele, em 1905, lançou a teoria da relatividade do tempo e do espaço. A célebre fórmula é igual a MC2. Então, por que matar? O Estado a arrogar-se o direito de matar, demonstrando a sua falência, a falência na educação, a falência no trabalho, a falência na recreação, a falência nos recursos básicos para uma vida digna e feliz. A terra dispõe em si mesma de tudo que é necessário para 12 bilhões de pessoas. E ainda estamos por volta de 7 bilhões e 300 milhões. Então é necessário que uma religião científica faça esta revolução entre nós. Ser espírita não é uma teoria prazenteira de um clube de bridge, em que nós vamos divertir-nos falando com os mortos, ou recebendo conselhos imediatos para soluções perfeitamente exequíveis por nós mesmos. O Espiritismo é muito maior do que nós o entendemos, e por isso mesmo ainda não aprofundemos as suas lições, para que nos transformem a vida, como escreveu Allan Kardec 10 anos depois de haver publicado o Livro dos Espíritos. Escreva esta nota, está colocada no rodapé de Obras Póstumas, 10 anos depois que eu publiquei o Livro dos Espíritos. As dores, as amarguras, os sofrimentos, as traições de que tenho sido objeto são inumeráveis. Amigos que me beijavam o rosto na sociedade parisiense de Paris traíram-me, esbofetearam a minha honra inúmeras vezes, chegaram a dizer que eu vendia os livros para poder manter-me quando eu os colocava com o dinheiro do próprio bolso. E depois de fazer uma análise tétrica, trágica, mas que exalta o homem de bem, conforme escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coroa: mas isso não foi nada, porque nas horas mais difíceis eu me refugiava na oração, e naquele momento era levado aos páramos espirituais, de onde via o porvir,
com a humanidade, com o espiritismo crescendo como nesta hora da grande cidade de Lisboa. Certamente o eminente mestre da codificação tem as lágrimas de júbilo ao constatar que as suas dores não foram em vão, porque aqui estão 41 nações que aceitam a sua mensagem libertadora e que amam a vida e estão tentando esculpir esse conteúdo no ádito do coração, porque a doutrina espírita é acima de tudo uma filosofia de vida, não adorno, uma identificação, não tem cerimoniais, não tem culto, não tem rituais, é a doutrina da consciência, da liberdade de consciência, é que nós prestamos contas a nós próprios, através da consciência cósmica. Chegamos a este momento, como dissemos no início, de tecnologia transcendental, e em breve estaremos na grande era da regeneração, quando nossos corpos e nossas vidas, em tonalidades diferentes, estaremos dialogando uns com os outros, em espírito e vida, sem a necessidade da verbalização, que ainda é atraso moral e espiritual. Logo mais, depois desta hora truanesca de guerras, de rumores de guerra, de inquietações internas, de dores e de lacerações, poderemos dizer a Cristo Jesus, a quem amamos, que ainda somos servos imperfeitos, que nos colocamos na sua seara, a fim de bem o servir, e que por misericórdia e compaixão, aceite-nos como nós somos, e não como gostaríamos de ser, que nos receba, e profundamente gratos à vida, possamos dizer: Senhor, eu gostaria de dizer-te da minha gratidão, muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás, muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro, a Ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, a melodia do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, ouve-se uma vez, não se esquece jamais. Mas diante da minha audição, eu constato aqueles que não podem ouvir, e por isso eu começo a sentir, oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ensina, que legisla, que trauteia uma canção, e o teu nome profere com dulce de emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia, não cantam de noite, não falam de dia, oro por eles, eu sei que depois desta lida na outra vida cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que enxugam lágrimas da vida e também ferida, pelas mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio,
sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar, mas diante do meu corpo perfeito eu te quero rogar. Por aqueles que são amputados, aleijados, marcados, paralisados, que não podem caminhar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um duplex, um bangalô, uma casa no caminho, um ninho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, de um amigo, alguém que nos dê a mão. É tão triste viver na solidão, pelo menos a presença de um gato ou de um cão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí eu te deixarei, porque eu amo a vida, e te direi obrigado, Senhor, porque nasci, obrigado, Senhor, porque creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção, obrigado, senhores. Muito obrigado, querido Divaldo Pereira Franco, pelas suas palavras, pelo seu ideal, pelo seu exemplo no movimento espírita internacional. E aproveitamos este momento fraterno de união para pedir a Charles Keefe para entregar uma lembrança do 8º Congresso Espírita Mundial ao nosso querido Divaldo Pereira Franco. Depois destes momentos tão especiais, temos a honra de agora saudar a excelentíssima senhora doutora Alexandra Baltazar, do Lisbon Convention Bureau, aqui presente, e solicitar que se dirija ao palco para receber uma pequena oferta nossa, símbolo da nossa gratidão pela sua presença. Agradecemos profundamente a participação de todos. Vamos fazer um pequeno intervalo de 30 minutos. Estejam atentos às recomendações que aqui passam no vídeo, pois são de extrema importância, e não fica pelo Nuno Cruz. Seguidamente, 17h15, Quântica, Espiritualidade e Saúde, por Márcio Lima. Até já, muito obrigado. Até já e obrigada a todos.